A primeira coisa que nós temos quando algo nos ocorre é agredir, e de imediato temos uma reação orgânica. As glândulas suprarrenais produzem altas cargas de adrenalina, que são jogadas na corrente sanguínea. E quando nos vêm essas cargas de adrenalina, empalidecemos, é o meu caso, ou nos iramos, adquirindo tom sanguíneo, e neste momento agredimos. Mas o organismo é um laboratório tão admirável que de imediato elabora uma outra substância e ela se derrama pela nossa corrente sanguínea, é o cortisol. Então nós recuamos e temos o senso de observar aquilo que já foi feito, a agressividade. Então nós vamos ver que agora aquele Pithecanthropus erectus passa a ser nada mais, nada menos do que o pré-Homo sapiens. Ele já consegue discernir aquilo que lhe é melhor, ou diminuir-lhe, ou agravar-lhe o pavor que ele sente da vida social. Ele começa então a amar. Ele percebe que necessita de alguém, porque o ser humano, por instinto, é gregário. Todo aquele que se isola está dominado por uma patologia, um desequilíbrio do sistema nervoso central e das glândulas cerebrais. Nesse instante, ele se torna Homo sapiens e vai habitar as comunidades. Surgem as cidades à beira dos rios, que contribuem com o fator líquido de alta importância para a vida. E através dessa questão, ele amuralha as suas cidades para prevenir-se, mantendo o instinto de preservação. No entanto, se nós consultarmos as escritas rupestres, quando o homem, imitando os pássaros, começa a falar, ele já aprendeu a escrever, isto é, a desenhar. E as escritas rupestres nos ensinam as várias caricaturas e ações do homem primitivo, especialmente um fenômeno que ele não compreendia, será chamado o fenômeno da morte. A pessoa de repente tomba, o corpo decompõe-se e a pessoa desaparece. Então, para aquele homem primitivo que não compreende a vida, trata-se do primeiro mistério. E nessa questão do mistério, ele passa a ter medo daquele que desaparece, porque de uma ou de outra forma, parece que a imagem figurativa do que desapareceu permanece na furna. Então, ele tem a ideia de realizar o primeiro rito. E esse primeiro rito é decepar a cabeça do morto e colocá-la de frente à entrada, para impedir que ele venha causar qualquer transtorno. É um ritual. Esse ritual, nós iremos atravessando os milênios até este momento de tecnologia e de inteligência artificial, em que o medo continua presente em nós, fazendo que qualquer questão que nos leve à ignorância, passamos a um culto para poder afastar o medo. De igual maneira, toda incerteza nos produz raiva. Aquela questão da ira, a raiva, o ódio, a agressividade, o desejo de extinguir o outro. E nesse instante, ele passa a desconfiar. Somente com a confiança do tempo é que ele passa a olhar o outro como credor do seu sentimento. Nasce a amizade.
E este animal bípede, que nasceu quadrúpede, e que começou a rastejar e a mergulhar em totum, na intimidade das águas, foi atraído por uma lei universal, a lei da perpendicularidade. Tudo que existe obtém a atração gravitacional de nos pôr numa linha que vai centrar-se na força da vida. No nosso caso, o Sol, que desprende um magnetismo que nos coloca nesta postura, que é a melhor postura que o animal encontrou. Conversando com um antropologista profundamente dedicado, na sua condição de antropólogo, eu lhe falava que tive vários problemas na coluna. E ele me respondeu, pois é que em você ainda está a herança animal muito presente. A coluna, essa problemática das hérnias de disco, é porque o nosso corpo foi feito para a horizontal, o animal. E à medida que ele se foi levantando e colocando-se de pé, o organismo teve que fazer entre o cerebelo e o cóccix uma ligeira curvatura para poder descer a linha perfeita de uma vertical no sentido da verticalidade do Sol. Então, todos nós, mais cedo ou mais tarde, teremos problemas em nossa coluna, que no processo da evolução antropológica está adaptando-se. Daí, quanto mais alto seja o animal humano, mais dores na coluna ele passa a ter depois dos 30 anos, quando o organismo já está praticamente desenvolvido. E agora ele começa a desconstrução, que é o fenômeno dirigido para a morte. Eu exultava, quando era mais jovem, da minha altura. Eu tinha 1,70 m e era o biótipo brasileiro ideal. E eu me sentia muito feliz com isso. E a pessoa me dizia, você é de tal altura mediana. Eu digo, não, eu tenho a estatura ideal do brasileiro. Porém, passaram os anos e um dia, curiosamente, eu fui conferir a minha altura para ver o paralelo com o meu peso. E tive um choque. Eu estava com 1,68 m. Claro, eu acusei logo a balança. É a balança que está com defeito, porque eu tenho a estatura de 1,70 m. Aí passaram os dias e eu tinha uma vontade de medir novamente. Até que eu terminei por medir-me. E estava com 1,67 m. Eu digo, vou terminar? Não, porque nesse ritmo, quando eu tiver 60 anos, 90 anos que eu cheguei, e um pouco mais que eu não vou dizer, então, nesse momento, eu percebi que não ia desencarnar, ia sumir. Tudo ia desgastando, 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 e um dia somente meu pensamento seria pesado. Mas, naquele tempo, o pensamento era apenas uma onda. E, de repente, apareceu a física quântica. E estabeleceu que o pensamento é matéria. Tudo quanto nós pensamos é matéria, porque passa a ter vida e a ter forma. E a física quântica estabeleceu que o pensamento, como a luz, é feito através de ondas, de várias manifestações. E essas ondas são ondas e matéria. A onda sobe e repousa a matéria, e a onda sobe. Então, daí a mais tempo, eu me pesei só para conferir. E eu estava com 1,67 m. Eu digo, graças a Deus, parei no meio da estrada.